senhor. Sobre o Irã, o Sr. Whitcraft vai se encontrar com o Sr. Arakshi amanhã, em Roma. Ambos os lados têm enfatizado seus respectivos posições nos últimos dias em relação ao enriquecimento. Você vê alguma chance de avançar em direção a um compromisso ou não? E se me permite uma segunda pergunta. Posso responder essa para que possamos? E então eu não vou te perder. Não. Obrigado. É como se estivéssemos em um escorregador. Você está se segurando. Sim. O que posso dizer é que deixamos claro, em todos os projetos em que estamos trabalhando, certamente incluindo Rússia e Ucrânia, que nosso envolvimento é realmente porque sentimos que podemos fazer a diferença. E é por isso que fazemos isso. Esta reunião adicional, certamente a quinta rodada das negociações nucleares, não estaria acontecendo se não achássemos que havia potencial para isso. Então, eu diria que claramente acreditamos que vamos ter sucesso. Também fomos muito claros em algumas questões básicas, como o fato de que eles não vão ter uma arma nuclear. Eles também foram muito claros, a maioria dos nossos líderes que falaram sobre isso, de que se trata de não haver enriquecimento. E os iranianos estão naquela mesa. Portanto, eles também entendem qual é a nossa posição e continuam participando. Então, sentimos que algo é suficientemente bom para continuarmos esse trabalho. Uma segunda pergunta. O secretário Rubio, esta semana, no Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse que as últimas 4 reuniões se concentraram apenas no enriquecimento. Então, outras questões, como o apoio do Irã aos grupos de procuração, que é uma preocupação para os países da região, essas questões serão discutidas mais adiante ou vão fazer parte de outra rodada de discussões? Bem, novamente, não faço parte da equipe de negociação. Não vou discutir qual pode ser o plano. Mas é como a questão de precisar de um cessar-fogo antes de discutir como será o território e o que as nações vão fazer. Depois disso, há pontos que precisam ser alcançados antes de discutir elementos que talvez nem sejam relevantes se não conseguirmos chegar ao ponto crucial. Isso nos permite avançar, e esse ponto crucial tem sido o enriquecimento. Certamente não obter uma bomba nuclear, e essas questões precisam ser tratadas. Digo isso porque é o que vi eles fazerem sendo muito específicos, o que é ótimo, pois ninguém fica tentando adivinhar qual é o objetivo. Mas é claro, considerando as questões geracionais envolvidas, isso é, e o presidente já disse isso sobre tudo em que trabalhou, com as questões geracionais envolvidas, que essas não podem ser soluções que durem apenas 6 meses. Ou que possam ser desfeitas em 18 meses, ou em 3 anos, sabe? Seu filho de 15 anos de repente é puxado para uma guerra porque agora tem 18. Essas soluções precisam ser duradouras, mudando fundamentalmente os acordos que só Donald Trump pode trazer. Por causa da natureza de sua postura, de sua visão, e por causa do apoio do povo americano, entendendo que isso era um fator. Então eu diria, bem, não vou continuar a partir disso. Acho que é isso. Sim, pode prosseguir. Olá. Os EUA enviaram alguns migrantes para Djibouti e eu gostaria de saber, vocês estão em negociações com Djibouti para aceitá-los? Essas pessoas, ou você ainda está tentando levá-las para o Sudão do Sul, mesmo sabendo que eles dizem que não aceitam nacionais de terceiros países? Qual é o papel do Departamento de Estado nisso? Bem, nós sabemos que, claro, o secretário tem sido muito transparente sobre o fato de que estamos negociando com vários países para facilitar a deportação de pessoas que estão aqui neste país ilegalmente. Posso dizer também, como o secretário já destacou, que continuamos firmes em nosso compromisso de acabar com a migração ilegal e em massa e reforçar a segurança das fronteiras dos Estados Unidos. Não vou comentar sobre as conversas diplomáticas que claramente fazem parte desse contexto com países específicos aqui. Eu também gostaria de direcioná-los às declarações de Caroline Leavitt, feitas 1 hora antes da minha coletiva aqui, onde ela observou que uma ordem judicial exigiu que o voo fosse para Djibouti. E eu sei que a Casa Branca tem mais detalhes sobre o contexto envolvendo isso. Então, atualmente estamos apenas no sentido de lidar com isso em uma postura migratória. Certamente isso reflete nossa atitude e posição contínuas. E eu não acho que essa situação está certamente nos tribunais, sobre a qual não posso comentar. Mas estamos acostumados a ter que apresentar nossos argumentos em diversos âmbitos, e este é um desses momentos. Mas eu sei que a Caroline tinha mais detalhes.
No Sudão do Sul, houve uma disputa antes com eles por não aceitarem Milímetros. alguém e vocês pararam de emitir vistos. Certo. Isso já foi resolvido? Sim. E a situação dos vistos permanece a mesma. Sim, nós reagimos nesse sentido porque eles haviam confirmado que essa pessoa em particular era cidadã, estavam preparados para recebê-lo de volta e então isso não aconteceu no último momento. Então nossa resposta foi que quando você está em uma negociação diplomática com um país, você vai responder a certas situações. Podemos dizer que no meio disso, depois dos acontecimentos, a nossa postura em relação aos vistos e tudo mais não mudou, e nós observamos, é claro, regularmente que monitoramos o comportamento deles, as atitudes deles, o que obviamente continua sendo importante para nós. Mas também estamos no momento aceitando certos pedidos de visto diplomático e oficial, e se a elegibilidade for determinada nesse sentido, fazemos isso, como sempre, caso a caso. Então, neste momento, não tenho mais nada a relatar sobre isso, exceto que essa política ainda está em vigor. Sim? Posso só fazer uma pergunta rápida de acompanhamento sobre o Irã? Duas fontes iranianas disseram ao meu colega Fred Pleitgen, que está atualmente em Teherã, que estão preocupadas com a sinceridade dos Estados Unidos em relação à próxima rodada de negociações nucleares e acham que Trump está conduzindo a conversa para um impasse. Obviamente, o governo já declarou que deseja um acordo nuclear com o Irã, mas há algo, qualquer coisa que você possa esclarecer em relação ao diálogo entre as duas partes que possa estar levando fontes iranianas não identificadas a nos dizerem isso? Fontes iranianas não identificadas? Em resposta. Não discutir isso na mídia porque isso dificulta as coisas. Todos têm interesse em que todas as nossas negociações sejam bem-sucedidas. Algumas pessoas não têm esse interesse e é daí que vêm as fontes não identificadas. Não sei se existe um tabloide nacional iraniano, talvez exista, mas isso não é algo que eu vá levar a sério. Qual é a história? E o que importa é que todos estão à mesa em Roma. Sem... E qual é a intenção de Steve Witkoff ao entrar nas negociações? Bem, está muito claro o que acabei de dizer há pouco, e já dissemos isso em várias coletivas. O objetivo é acabar com a possibilidade de eles terem uma arma nuclear, mudar e encerrar o enriquecimento do programa nuclear deles e as intenções desse programa nuclear. Portanto, trata-se de uma mudança estrutural significativa no que o Irã pensa que vai fazer, e essas são as negociações. Acho que eles têm sido muito claros sobre quais são as intenções. E só mais uma pergunta sobre um assunto diferente, mas isso acabou de sair agora do Departamento de Segurança Interna. Mas a secretária de Segurança Interna, Christine Noem, diz que o DHS agora está encerrando a capacidade de Harvard de permitir a matrícula de qualquer estudante estrangeiro. Na universidade, em um comunicado, diz que a administração está responsabilizando Harvard por fomentar violência, antissemitismo e por coordenar com o Partido Comunista Chinês. Obviamente, este é um programa que não é administrado pelo Departamento de Estado, mas alguns desses vistos J1 são emitidos pelo Departamento de Estado. Então, você pode esclarecer um pouco essa decisão da administração? Nós vimos esses relatos e estamos analisando-os e eu não posso responder isso imediatamente, mas assim que tivermos uma resposta, posso repassar para você. Tenho certeza de que, quando tivermos nossa resposta, vamos compartilhá-la com todos. Mas sim, então eu vi esses relatos. E eu também recomendaria, claro, que você procurasse o DHS e o secretário Gnome, que talvez tenham mais detalhes, mais respostas para você. Said, bom te ver de novo. Sobre Gaza, claro. Sobre a África do Sul, você disse que o presidente também foi influenciado pelo que a África do Sul fez em relação ao encaminhamento para o seu papel. Todos já fomos. Nós já fomos, sim. Sim, bem, o seu papel no TPI. Sim. Você esclareceu isso. Então ele foi porque a África do Sul encaminhou Israel ao TPI. Bem, eu não disse que foi por um evento específico que isso o influenciou. Eu não falo, sabe, o presidente Trump é um homem muito claro. Ninguém precisa se perguntar qual é a posição dele. Mas eu acho que para todos nós que temos observado a situação da África do Sul, nunca é só uma coisa, não é mesmo? São várias coisas. Vou terminar. Eu sei que talvez você não goste da minha resposta, mas vou terminar. Disse: isso é
uma série de coisas que apontam para a intenção de uma administração ou de um regime, e geralmente é algo consistente. Então, se você está se perguntando por que é importante o fato de pessoas estarem em um grande estádio gritando "Mate o Boer", que são, para quem está em casa, os descendentes holandeses dos colonizadores da África do Sul, e que são fazendeiros brancos, isso se soma ao governo que diz: nós rejeitamos isso, eles não fazem parte do nosso governo, mas depois aprova uma lei que permite ao governo tomar a propriedade dessas mesmas pessoas simplesmente porque são fazendeiros brancos. Então, isso revela a intenção de um regime, além do seu comportamento com outras nações, né, sua política externa, como eles enxergariam as vítimas de 7 de outubro, né, os judeus como aqueles que deveriam ser encaminhados a um tribunal criminal, ao contrário do Hamas, além de manterem uma relação bastante próxima com o Irã. Então, você não precisa estar em um seminário em Stanford para entender e reconhecer a trajetória da África do Sul. Esse é o argumento para aqueles que estão analisando isso, novamente, para além de uma única questão. E eu acho que essas questões falam por si só, de forma bastante clara. E rapidamente sobre Gaza. Sim. Agora, os israelenses dizem que permitiram talvez 6 caminhões ou 9 caminhões, nós não sabemos. E agências internacionais dizem que nenhum caminhão foi autorizado. Você poderia esclarecer se tem essa informação? Algum caminhão foi autorizado a entrar? O número de caminhões, se você souber o número, e assim por diante. E o que vem a seguir em termos de dados e números? Bem, não vou compartilhar números com você, mas o que posso dizer, e você sabe disso por já ter acompanhado a situação, é que Israel tem sido honesto sobre a natureza do que tem feito e o porquê, enquanto luta por sua segurança e em legítima defesa. E se você está recebendo um relatório de Israel sobre a natureza do que entrou na região, eu sugeriria que você levasse esse relatório a sério. Acho que todos sabem que os olhos do mundo estão voltados para aquela região. E, ao mesmo tempo, o que eu diria que é mais importante do que os números é o fato de que a ajuda está chegando para Gaza. E é interessante para mim, Said, que isso é algo sobre o qual já conversei com você e até tivemos algum tipo de disputa sobre isso, e isso não é algo que tenha sido reconhecido. Mas eu vou fazer esse reconhecimento e essa é a verdadeira história, lá no fundo. Sim, obrigado.